A etapa final do nosso jogo é a geração do cenário. Eu preciso fingir que eu não fiz isso daqui antes, porque ontem, quando eu gravei essa parte dos vídeos, a tela ficou travada, e eu só vi isso depois de ter falado por meia hora. A tela ficou travada e o vídeo ficou completamente sem áudio. E aí agora eu vou fazer tudo de novo e tentar fazer num tempo menor. Bom, para para esse cenário aqui, eu estou gerando essas formas de montanhas que ficam no plano de fundo, utilizando uma função chamada de noise. Noise é uma função que gera valores aleatórios, e esses valores aleatórios, eles são diferentes daqueles gerados pela função random, que também gera valores aleatórios. Através de nós, eu consigo obter valores que são próximos uns dos outros. E é por isso que eu consigo obter as esse formato curvo aqui. A função noise, o algoritmo da função noise, ele foi inventado por Ken Perlin nos anos 80 para animação do filme Tron. É por isso que os valores aleatórios que são gerados para serem utilizados na função noise são chamados de Perlin noise. E aí, a função noise, ela vai, assim como a função random, ela vai retornar sempre valores entre 0 e 1, e a gente vai precisar multiplicar esses valores caso a gente precise obter valores maiores. Deixa eu ver aqui se eu não estou com a tela travada. Não estou. Eu espero que eu também não esteja saindo sem áudio. Também não estou saindo sem áudio. E vamos começar, né? Aqui tem esse código que está na tela não é esse que eu estou exibindo aqui no navegador. O código é esse daqui. A gente tem o personagem pulando e se movendo entre plataformas. E para gerar cada uma das camadas de montanhas, eu vou gerar, eu vou gerar os pontos em três arrays diferentes. Criar aqui a função gerar montanhas. A função gerar montanhas. A função gerar montanhas, ela vai receber ahn, de onde cada montanha vai começar, né? O ponto, a coordenada x dela e a coordenada x dela e de onde o x começa até onde o x vai, e o y é justamente o valor aleatório. Então, início e fim da minha cadeia de montanhas. Eu vou fazer um for com o i que vai de início até fim menos um. Isso aqui é irrelevante, afinal eu vou estar perdendo só um pixel, né? Se eu não for até fim, e mais. Em- E aí, para cada i, eu vou. Porque eu vou gerar o array de pontos dentro dessa função e depois retornar esse array de pontos. Então, para cada i, eu vou inserir no array de pontos um novo objeto com os parâmetros x, né? Onde x é i, e y, onde y vai ser o seguinte. Eu vou usar noise. Noise, ele vai ser... Ele vai... O noise, ele vai receber um valor.
Hum, É porque assim, o noise ele pode retornar valores fixos. Por exemplo, eu posso determinar que os valores aleatórios sejam gerados a partir de uma semente, que é um valor que eu vou passar em noise seed, certo? Então vamos passar aqui também a semente para gerar o valor aleatório. E toda vez que eu gero o noise, se eu passar um valor, o, o valor aleatório, né? Aí não é mais aleatório, é pseudo-aleatório. O valor aleatório para aquele valor passado vai ser gerado. Então, aqui eu vou passar o i e vamos só ver como é que vai ficar, certo? Eu vou gerar montanhas. Então, para cada uma das montanhas um, 2 e 3, eu vou chamar gerar montanhas. Vamos colocar aqui inicialmente de 0 a 400, que 400 é a largura, né? Vamos colocar de 0 a largura. E as sementes sendo diferentes. Vamos colocar 100, 200 e 300 para montanhas um, 2 e 3. E eu preciso também da função de desenhar montanhas. Para a qual eu passo o array de pontos das montanhas e a cor que ela vai ser desenhada, certo? Então, aqui dentro, eu vou utilizar aquele conjunto de funções begin shape, end shape e eu adiciono novos vértices para o begin shape, o begin shape e o end shape eles vão fazer o seguinte: eu vou criar uma forma customizada. Eu inicio a forma e vou adicionando pontos para aquela forma. Quando eu termino de adicionar pontos para minha forma, eu faço a finalização da forma. Então eu faço aqui o begin shape e depois o end shape. E aqui no meio eu vou fazer um for para percorrer o array de pontos e adicionar novos vértices, né, a essa forma. Então aqui eu tenho pontos, índice i, ponto x e pontos, índice i, ponto y. Desenho a forma. Nesse caso aqui, a forma ela vai ser só uma linha, né? Só uma linha curva. Uma curva, então. E a gente já gerou montanhas aqui em cima. Vamos colocar para desenhar. Eu preciso que isso esteja dentro aqui, depois do translate, né? Então, vamos desenhar montanhas. Montanhas 1. Eu ainda não estou trabalhando com a cor, né? Vamos colocar aqui um branco. Essa cor aqui não vai ser usada ainda não. Então veja que lá em cima, lá em cima apareceu o, a nossa cadeia de montanhas, né? É porque ela, como o noise ele vai gerar valores entre 0 e 1, certo? Eu preciso, eu preciso que todos esses valores gerados aí na tela estarão entre 0 e 1. Então eu precisaria deslocar esses valores para a gente conseguir ver aqui. Então vamos fazer aqui um parâmetro de deslocamento. Vai ficar antes da semente.
Então, o deslocamento vai ser um parâmetro que eu vou somar com o noise para poder eu deslocar ele no eixo Y. Então, na hora de gerar, eu vou passar um valor de deslocamento aqui que vamos colocar 150 para a primeira cadeia de montanhas, 250 e 350 para a terceira cadeia de montanhas. Então veja que basicamente você consegue ver aí como uma linha, né? Eu precisaria multiplicar esse valor de noise por uma outra variável para poder fazer com que os sulcos da curva tivessem uma amplitude maior. Então vamos chamar isso de multiplicador. Multiplicador é um multiplicador, seria tipo um zoom. Vamos chamar de zoom. Zoom vezes noise. E aqui a gente passa o zoom. Vamos colocar o primeiro 10, 20 e 50. Depois eu vou trazer os valores que eu estou utilizando já no outro código, porque eu achei a formação mais legal. E eu estou desenhando somente uma das cadeias de montanhas, né? Vamos desenhar as três. Estou desenhando aqui só a cadeia de montanhas 1, vamos desenhar 2 e a 3. Ah, não é bem um zoom, né? Seria uma amplitude. Vamos colocar uma amplitude maior para... Vamos chamar de amplitude. Maior para a primeira cadeia de montanhas e menor para a última. E a do meio fica como está. Eu preciso também de um grau de suavidade. Deixa eu ver novamente a ajuda aqui do noise. Eu passo veja aqui que ele passa um valor dentro da função noise, e esse valor dentro do noise, ele é a coordenada x no espaço do ruído, né? Então, o Perlin Noise, ele gera esse conjunto de ruído, essa série de ruído, e existe, ele tem as coordenadas para poder obter o valor do ruído naquela coordenada. Então, aqui é a coordenada, na verdade. Vamos aqui, então, multiplicar esse i por um fator. Chamar de fator. Vou passar fator aqui. Certo? E no código anterior eu usei um fator menor do que zero. Então vamos colocar aqui um fator 0,05, 0,5, para vocês verem como esse fator ele se comporta. 0,5 e 0,005. Então veja, eu tô esse fator é como se fosse uma suavização, mas crescendo crescendo sendo o inverso, né? Ahn, então eu vou manter o 0,05
E aqui no fator multiplicador, então vamos chamar fator aqui de suavização. Suavização. E onde eu chamei de amplitude, esse valor de amplitude é muito pequeno. Precisa passar valores de amplitude maiores. Que tal 300? Né? Vamos percorrer aqui, ó, para você ver o valor de amplitude, como ele está se comportando. E vamos colocar 300, 200, 100. Certo? Bom, e a forma como as montanhas estão sendo desenhadas já está começando a me incomodar, né? Porque não está parecendo com montanha. E ele está começando aqui da metade do cenário, como assim, né? Isso é porque eu gero os pontos são só a curva. Essa faixa branca aqui, ela é adicionada na hora que as montanhas são desenhadas. Porque ela está fechando a curva da montanha aqui, ela está entendendo que a forma, ela é toda essa área aqui que está com a cor branca. O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso, na hora de desenhar, eu vou colocar mais um ponto que vai lá embaixo e que está no mesmo X do início da curva. Vou colocar aqui o ponto, o X dele é o mesmo X do início da curva, ou seja, do ponto zero. E o Y dele é... O Y dele é a altura da tela. Então, olha só, já funcionou para a primeira, né? Aliás, para todas. Eu preciso adicionar o último ponto também. Esse último ponto, ele vai ser o último ponto da curva. O X vai ser o X do último ponto da curva. Então, points.length menos 1. E o Y vai ser a altura. Opa, o que aconteceu? O que eu chamei de points não é points, é pontos. Vamos tirar o contorno, então no stroke. Tá todo mundo da cor branca. E agora vamos aplicar o preenchimento. O preenchimento agora vai vir de color. Só que todo mundo tá da cor branca. Vamos alterar a color aqui para ser um verde. Deixa eu ver qual foi o verde que eu usei no outro. Foi esse verde aqui para a primeira cadeia de montanhas. Para a segunda cadeia de montanhas, eu usei esse outro verde. E para a terceira cadeia de montanhas, eu usei este outro verde. Só que elas estão muito lá para baixo, né? Agora sim eu vou usar os valores que eu tinha encontrado antes. Para que as montanhas elas não fiquem assim, começando do nada, elas precisam começar em um ponto fora da tela. Então vamos colocar aqui no ponto menos 300. Olha só, vamos colocar só para a primeira cadeia de montanhas. Então, ele começou fora da tela, né? Então, menos 300 e menos 300 aqui também. E ela não vai desaparecer, né, aqui. Eu preciso que esse conjunto, essa cadeia de montanhas seja bem grande. Então, vamos multiplicar a largura por 5. E aí vai depender do tamanho da sua fase, né? Se você precisar de uma cadeia de montanhas maior, você multiplica por um valor maior. 400 por 5 aqui, eu tenho uma cadeia de montanhas de tamanho de largura 2000 pixels, que nem é tão grande assim, certo? Mas aqui já foi suficiente. E
E agora os valores para a suavização. O deslocamento que eu coloquei foi 0, 120 e 250. Deslocamento foi 0, 120 e 250, certo? Agora, o fator multiplicador, que é o que a gente chamou de amplitude ou suavização? Suavização foi 0,5, 0,4, mas só 0,001 a menos. Muda tanto assim? Não, não muda. O que vai mudar aqui vai ser o fator de de amplitude, que lá eu usei 300, 200, 140. Aqui eu estou usando 300, 200 e 100. Amplitude é o último. É 300, 200, 100, 140. O que mudou também foi a semente que eu usei. Vamos lá, em vez de 100 eu usei 99. Em vez de 300 eu usei 150. Em vez de 200 eu usei 1.150. E aí você vai usando outros valores para obter a cadeia de montanhas que você quer. Esse 20 ficou bem estranhozinho. Isso aqui ficou legal. Hum, esse daqui ficou legal. Talvez se eu deslocasse essa ponta da montanha aqui que está mais para trás, mais para a direita, mais para a esquerda. Só que para isso eu precisaria fazer um deslocamento no eixo X. Vamos fazer aqui um deslocamento, chama deslocamento Y, que é esse que continua aqui, e um deslocamento X, só para ver se funciona, certo? Deslocamento X, que vai vir antes. E o deslocamento X eu vou somar aqui. Deslocamento X. Então, o deslocamento X ele vem depois do fim, que é aqui. Vamos colocar para todos os outros 0. Aliás, para todos os outros, para as montanhas 2 e 3, 0. Para a primeira montanha, vamos colocar, alterei tudo, deslocamento X. Esse 0 aqui é o que? É o deslocamento Y. Vamos colocar 0, 0 e 0. Tudo continua como está. Só que agora eu vou colocar aqui um deslocamento de 100 na primeira cadeia de montanhas. E aí você viu que o topo da montanha ele afastou um pouquinho, não foi? 150. Pronto. Só que para essa montanha, ela está aparecendo lá no fim. E está dessa altura, ela teria que ser enorme. Mas, vamos deixar desse jeito aí. E se a gente trocasse, colocasse esses valores aqui para a primeira cadeia, aqui, e esses valores para a segunda cadeia de montanhas. Só que aqui o deslocamento, em vez de ser 120, o deslocamento y, em vez de ser 120, seria 0, e esse, em vez de ser 0, seria 120. Não, ficou horrível. Deixar assim. Tá legal. A gente temos aqui nosso deslocamento de montanhas. Eu já vou em 24 minutos. E ainda falta eu falar do fator de paralaxe. O fator de paralaxe é o seguinte: na hora de desenhar as montanhas, eu queria que elas não se movessem todas juntas com o personagem, porque afinal elas estão mais distantes do personagem, né? E aí, para isso, na hora de desenhar, eu preciso fazer com que o movimento delas atrase um pouco. E esse atraso no movimento, ele vai se dar na hora de desenhar as montanhas que está aqui. Então, como é que eu vou fazer? Eu preciso
fazer um cálculo de como as montanhas vão se deslocar em relação à câmera. Basicamente é o seguinte: quando a câmera se move, você vê que ela se move sempre acompanhando o personagem. Só que para as montanhas eu quero que esse movimento ele seja mais lento. Então eu pego o câmera X, né? A partir da esquerda da tela, o câmera X, câmera ponto X é onde o personagem está. E eu multiplico por o que eu vou chamar de fator parallax, né? Que vai ser um parâmetro que vem aqui. E aí eu vou simplesmente somar esse fator a... Aliás, subtrair esse fator do câmera X. Então, câmera X menos o deslocamento montanhas. Desenho montanhas, não, deslocamento montanhas. E aí, na hora de desenhar todos os pontos, eu vou colocar essa variável de deslocamento câmera aqui, somar junto com x. E aqui e aqui. Isso vai fazer com que as montanhas se movam mais lentamente, mas já tive um erro. Um erro aqui que foi... Certo. É porque eu não chamei o parâmetro aqui, fator de parallax, na hora de desenhar montanhas. Vamos passar aqui um valor de 0,1, 0,2 e 0,3. Porque o que está mais perto se move mais rápido. Então veja, ó, que as cadeias de montanhas elas estão se movimentando mais, mais lentamente, certo? 10% do movimento da câmera, 20 e 30. Vamos colocar, por exemplo, essa daqui maior, né, que é que está em mais evidência, para se mover junto com a câmera, só para vocês compararem com os outros dois. Então, ó, olha como ela está rápida, né? Causa até uma vertigem. Então, vamos voltar aqui para 0,1. Tinha ficado bom esses valores. Lá no meu código, que eu já tinha desenvolvido antes, eu coloquei 0,02, 0,04 e 0,07. Vamos ver como é que fica. Isso aqui ficaria bom para uma fase muito grande, né? Isso aqui ele está parando quando chegar aqui, porque foram os limites que a gente estabeleceu para a área do jogo, certo? Bom, e a gente está chegando ao fim do vídeo. Falta só uma coisa aqui, que quando o personagem cair, deve acontecer alguma coisa. Sei lá, você mostrar uma tela de game over, você voltar o personagem para o início. A gente pode fazer isso lá no limitar do personagem. Então, lá em personagem, eu limito ele em relação ao x e ao y. Aliás, em relação ao x, de início e fim. Mas eu queria que quando ele passasse dos limites da tela, né, da altura da tela, ou seja, quando ele caísse, ele voltasse lá para a posição inicial que ele foi desenhado, para essa posição aqui, né? Eu começo trazendo o personagem na posição 100, 100, eu queria que ele voltasse para o 100. A gente vai guardar aqui a posição inicial do personagem. Então, essa posição inicial, o y inicial dele
o x inicial nunca vão mudar, porque eu vou reaproveitar esse x inicial e y inicial quando ele passar, se o dis.y dele for maior do que a altura da tela. Aí eu digo que dis.x igual a x inicial, dis.y igual a y inicial. Vou testar. Certo? E aí você pode fazer outro tipo de coisa, que seria colocar ele para mostrar uma tela de game, colocar o jogo para mostrar uma tela de game over. Bom, a gente finaliza por aqui. Essa última parte do vídeo ficou bem extensa, mas eu acredito que era uma das partes que precisava de mais explicação, certo? Então a gente finaliza nossa, nossa série de vídeos de como criar um jogo de plataforma. E eu queria que vocês deixassem sugestões de outras séries de vídeo que eu posso fazer depois. Vou ficar aguardando o seu like. Inscreva-se no canal, né, para continuar acompanhando os meus vídeos. E até a próxima.